Olá, os meus amigos. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou a Cláudia Souto. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal A Bíblia Real. Aqui eu falo um pouco sobre espiritismo, espiritualidade e sobre a Bíblia Real. Eu costumo dizer que o que eu trago para vocês são sempre orientações dos meus mentores espirituais e hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a missão dessa entidade espiritual chamada coronavírus. Assim como nós temos a nossa missão, porque nós somos organismos vivos, né? Mas primeiramente nós somos espíritos, espírito que recebeu uma carne para estar aqui no campo terra e cumprir sua missão. Esse vírus também tem a sua missão, mas eu vou te explicar. A começar que ele também é algo vivo, assim como a gente, assim como eu, assim como você. Ou seja, ele é vivo no campo terreno. Nós somos compostos também de bilhões e bilhões de células que formam o nosso organismo, a nossa pele, e nosso corpo também caminham bilhões de vírus, bactérias, organismos vivos, né? Entre proteínas e tudo que é necessário para o nosso corpo, né? Então, no nosso corpo também correm vírus, assim como qualquer outra coisa que nos faz vivos, né? Então, nós temos uma missão. E a composição disso é o que forma um ser encarnado. E qual é a composição do coronavírus? A composição dele é que ele é um vírus, assim como a gente espiritualmente, ele tem uma missão. E a missão dele é de entrar aonde ele tem que entrar e fazer somente o que ele tem que fazer. Bom, ele não vai, por exemplo, fazer nada além do que ele deva fazer. Vamos pensar, vírus existem um monte, né? Pessoas que morrem infectadas também todos os dias. Então, qual que é a diferença do coronavírus para outros vírus? Por que esse se tornou tão grande quando ele poderia ter sido pequeno ou ter sido contido onde ele se iniciou? Ele poderia ter sido cessado ou não terem falado nada, mas ele também tem uma missão. E a missão dele é de aquietar o mundo. Ele tem uma missão espiritual. Então, o que ele veio fazer é muito maior do que, por exemplo, o que pensam matar pessoas, né? Essa não é a missão dele. Por isso, uma quantidade de pessoas que está desencarnando através dele, né, não deveria ser tão grande quanto o pânico que nos causa, né? Mas esse pânico, esse medo, esse pavor, essa angústia, talvez não seja nem da morte, né? O nosso medo, a nossa angústia como encarnados é o que tem do outro lado. Talvez porque nós não confiamos em Deus tão verdadeiramente ou nós não seguimos tão firmemente os preceitos espirituais e as leis de Deus. O nosso medo talvez seja o que virá pela frente, né? Porque nós sabemos que talvez nós não tenhamos caminhado tão verdadeiramente, né? O encarnado, o que ele pode fazer para mentir, para fingir, para infringir as leis de Deus, enganar uns aos outros, o encarnado tem feito. Então, quando a gente fala de vírus, é uma entidade, né, que ela tem uma missão, ela tem a missão dele. Então, qual é a missão desse vírus? É aquietar o mundo, é acalmar. É o que nós estamos passando hoje. É como se Deus dissesse: acalmai-vos todos, porque agora é a minha vez de passar, agora é a minha vez de falar com vocês. Mas como Deus fala com a humanidade? Como é que ele se comunica com o encarnado? Tem que ser da forma que o encarnado possa entender. Então, o que o encarnado mais preza nesse momento no mundo? É o dinheiro, é o poder, é o ouro, é a ganância, né? O que está em terra, né? Hoje nós vivemos num mundo que é uma bagunça total. Ninguém entende ninguém, ninguém fala com ninguém, ninguém se comunica mais com ninguém. Isso, né, gera uma confusão generalizada, não é? O que o encarnado mais preza, né? Fofoca, mentira, confusão, luxúria, ganância, idolatria. E o que acontece nesse momento? Nesse momento, chega esse espírito com essa força gigantesca que ele tem para dizer: agora quietem-se todos e ouçam o que eu tenho para dizer, ouçam a minha mensagem para vocês, né? Por isso que eu falo, a quantidade de mortes, né, ela não deveria, ela deve ser, né, inferior à quantidade de pessoas que estão desencarnando.
É claro que se a gente não tomar a precaução, se a gente não se cuidar, nós vamos entrar nesse buraco de nos matarmos com ele, porque ele é perigoso? Sim, ele tem um potencial de força de destruição muito grande, mas essa não é a missão dele. A missão dele é fazer com que a gente se acalme, com que a gente ouça as mensagens que vêm lá de cima, fazer com que nós possamos ouvir as mensagens que estão vindo lá do alto. Por exemplo, muitas pessoas, né, eu tenho ouvido falar, eu não vejo hora disso acabar porque eu quero fazer churrasco, eu quero passear, eu quero viajar, eu quero fazer a festa na minha laje, eu quero reunir todo mundo. Tá percebendo que muitos não estão entendendo o que esse vírus veio fazer? Ele veio falar sobre Deus, ele veio falar sobre nós, ele veio falar sobre amor, ele veio falar sobre humanidade, empatia. Ele veio falar, gente, vocês não estão percebendo o que vocês vieram fazer na Terra. Vocês só querem o prazer, vocês só querem a festa, vocês só querem a farra, vocês só querem a bagunça. Mas e a missão de vocês? Parece que vocês se esqueceram. Quando o encarnado entra no campo terreno, né, parece que ele se esquece do que ele veio fazer. Porque o mundo, ele influencia os homens e os homens acabam se corrompendo, se contaminando com o mundo. É como se ele dissesse, vocês são uma humanidade de pessoas corrompidas pelo prazer, pela ganância, pelo que não é bom, pelo que não presta. Quando a gente sai do campo espiritual, a gente sai com uma missão. O espírito sabe qual é a missão que ele vai fazer e o que ele tem que cumprir em terra. Todos nós somos espírito, todos nós saímos de uma casa celestial, e que lá nós fomos preparados para virem para a Terra cumprir a missão. Mas parece que quando chega aqui, a maioria de nós é corrompida pelo que tem aqui. Porque aqui é muito prazeroso, aqui é muito gostoso, aqui é maravilhoso. Aqui todo mundo acaba sendo corrompido de uma forma ou de outra, né? Acaba sendo enganado, acaba enganando e a gente acaba virando essa humanidade de gente que a gente está virando. Onde um já não olha mais para o outro, um não dá atenção para o outro, não tem mais amor, não tem carinho, não tem piedade, não tem nada. Hoje, a humanidade não segue aquele Jesus, poucos seguem aquele Jesus. Muitos têm empatia por Jesus, empatia pela dor e pelo sofrimento dele. As pessoas gostam de falar dele, se sentem atraídas, mas poucos querem seguir os mandamentos, porque o que elas querem é outra coisa. Mas muitos usam a máscara, né? Ou querem se cobrir atrás do manto de Jesus para fazer de conta que elas o seguem, para elas não serem julgadas, porque elas só querem ostentação, só querem riqueza, poder. Então se escondem atrás desse Jesus que pouquíssimos seguem. Então quando vem um vírus desse, né, assim como nós temos uma missão em terra que nós temos que cumprir, nós não vivemos para viver o nada, né? Então quando vem um vírus desse para a terra, ele vem fazer o quê? Pessoas, prestem atenção. Olhem para vocês. O que Deus está nos dando? Ele está dando um tempo para que todos se recolham dentro das suas casas e comecem a pensar sobre si. Vamos lembrar lá na Bíblia da época de Moisés. Moisés foi quem viveu a maior quarentena que pôde existir. Ele passou 40 anos lá no meio do deserto. Ele deixou a chance de ser filho da filha do faraó para ele seguir o que Deus ordenou, para ele ser quem ele era. Então ele foi viver aquela quarentena de entrega para ajudar o povo, para o povo compreender e se conscientizar. Então ele caminhou o tempo inteiro com aquelas tribos de pessoas pequenas, medíocres, ignorantes, que não acreditavam nele, que eram descrentes, idólatras, mentirosas. Imagina aquele monte de gente que não tinha sequer respeito por ele. E aí vinham as pragas, e aí eles não tinham nem o que comer, porque Deus estava tentando mostrar para eles que Ele era o Senhor Deus. Vá lá, Moisés, e diga, eu sou quem sou. Mas as pessoas não entendiam quem é esse que é o que é. E é o que nós estamos passando hoje. Quem é esse que é? Tem uma outra passagem em Êxodo, né, que ele mostra exatamente o momento em que Deus diz para Moisés, para que ele dissesse ao povo dele, naquele momento que eles passavam, que o Criador ia passar, era a passagem, a Páscoa é a passagem do Criador, quando ele ia passar
pelo deserto e ele diz ao Moisés, vai lá e diga ao povo que pegue um animal, cada um dentro da sua família, recolham-se dentro das suas casas. O sangue vocês passam na porta, o sangue era para dizer exatamente, sim, eu creio no Senhor. Não precisa passar por aqui, eu estou obedecendo a ordem e a lei. Então o que ele fez? Vamos lá, pensa comigo. Recolham-se, peguem o animal, entrem na sua casa, reúnam suas famílias e naquele momento alimentem-se desse animal, daquele animal. Ou seja, aquela era a quarentena do povo. Para você pegar o animal, estar dentro da sua casa, ou seja, tudo o que o povo precisava naquele momento era do quê? Era se recolher. Mas você ia se recolher sem comida? Não. Por isso, pegue o animal, esteja na sua casa, ou seja, para você passar a sua quarentena, o que ia te alimentar naquele período em que os espíritos não santos, os espíritos da esquerda, iam passar para recolher, para limpar aquela energia densa, aquilo tudo que estava no mundo, aquela energia ruim, danosa, escura, aquela energia negra de caos, aquele tormento ensurdecedor pela expiação dos erros deles, né? Na Bíblia diz pela expiação dos pecados, mas era a expiação dos erros, né? Então, o que ele fez? O que ele falou para os homens? Estejam dentro das suas casas e ofertem o animal. O sangue do animal, você vai passar na porta, ou seja, era para você ficar na sua casa em quarentena e o animal ia te alimentar naquele período que você estivesse na sua casa. Porque era a única coisa que iriam precisar naquele momento. Era o quê? O alimento, era a comida. Então, cada um tinha um animal para se alimentar. Então, é isso que hoje nós não estamos entendendo, né? O que naquele momento aconteceu, né? E o que foi? Os espíritos não iam passar para levar todos os primogênitos e a praga não levou somente quem ela iria levar? Ninguém mais do que aqueles que iriam ir? Por isso eu falo, o coronavírus, ele não vai levar ninguém mais do que aqueles que devem partir. Claro que se a gente não seguir os preceitos, ela tem um potencial destrutivo muito grande, muito forte, porque ele é um vírus e ele pode matar outras pessoas se não tomarem as precauções. Mas ele veio para fazer só o que ele fazer. E só o que ele veio fazer é com que os homens prestem atenção nele. O que o homem mais preza no mundo, né? O que o homem mais gosta, o que ele preza, o que faz o mundo girar? Não é o amor? Ou deveria ser. O homem ele tem muito amor pelo quê? Pela sua família, pelos seus filhos, pela sua mulher, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão, e ele até mata por isso, não é? Então, se essa entidade que é o coronavírus passar e levar entes, talvez o homem vá parar para pensar. Aí o homem vai se voltar para o que está acontecendo. Claro que Deus não está tirando nada do que não pertence a ele, e nem esse vírus, né? Porque todos os encarnados que estão em terra pertencem a Deus. Então, se algum encarnado desencarnar, ele estará somente levando para um outro campo para continuar o caminho de evolução, de lapidação de cada um, né? Somente Deus dá a vida, somente Deus pode tirar a vida. Mas quem vai sofrer? O homem, né? Então vamos prestar atenção. Lembra aquele momento em que Moisés caminhava no deserto? O povo não tinha nem comida para comer. Eles tinham o pão nosso que Deus dava naquele dia, não o de amanhã, só o de hoje. Então vocês comerão só o de hoje, não o que virá amanhã. Então aquele povo vivia do quê? Da crença, da fé. Então, na verdade, a maioria, né? Muitos eram descrentes e não acreditavam. Muitos viviam do medo. Como é que nós estamos caminhando hoje? O que o coronavírus está causando no mundo? O que ele está trazendo para todo mundo? Hoje todo mundo reza por quê? Medo. Se ajoelha por quê? Medo. Está lembrando de Deus, clamando a Deus, invocando Deus, os espíritos, os orixás. Por quê? A maioria por medo. O que aquele povo fazia quando Moisés dizia o que eles tinham que fazer? Eles faziam por medo, era o medo que fazia que eles acompanhassem Moisés, que fazia com que eles seguissem os preceitos, e não a verdade que eles tinham. Então o coronavírus, ele vai passar,
e Ele vai deixar um rastro terrível na terra para que a gente possa se lembrar eternamente do que aconteceu, assim como foi aquele momento no deserto, que até hoje a gente pode ler nas Sagradas Escrituras, a gente pode acompanhar, pode saber o que aconteceu, mas o rastro que Ele vai deixar é para deixar. Mas muitos de nós não vamos entender o que está acontecendo, não vamos nos lembrar do que aconteceu, infelizmente. Por isso eu digo, o coronavírus, ele só vai levar aquele que chegou o momento dele, porque em verdade ele está dizendo, aquietai-vos. Olha o que a gente sente, um marasmo, tudo parado, tudo em silêncio. Isso é para quê? Para você se voltar para o campo espiritual, para você se voltar para Deus, para você pensar no que você tem feito. O que é mais importante? A economia do país, a bolsa está lá em cima? O mais importante é você viver. Qual é a missão que você veio cumprir em terra? O que você veio fazer aqui? O que você veio fazer nessa terra? Você já se perguntou? Aí a gente fala de Jesus, mas que Jesus é esse que poucos seguem? Eu quero é matar meu irmão, eu quero é trucidar meu irmão. Jesus fale perdão, ninguém perdoa, um quer matar o outro. Ame. Um vai lá e acaba matando o outro, tem ódio do outro, tem raiva do outro. Hoje todo mundo tem medo do coronavírus, não tem? Tá todo mundo assustado. Mas a gente mata os nossos irmãos todos os dias, com palavras, com atos, com ações. A gente mata Jesus todos os dias quando a gente não segue o que Ele falou, quando a gente mente, quando a gente só pensa no dinheiro, quando a ganância toma conta da gente. As pessoas vão para a igreja por quê? Hoje, muitas igrejas estão lotadas de pessoas vazias por dentro que estão buscando o quê? Dinheiro, poder, casa, carro, conta bancária lotada. Mas e Jesus? Jesus passou muito longe da porta de muitas igrejas. Cristo já perdeu há muito tempo para o coronavírus. Há muito tempo. E há muito tempo o povo não viu ainda porque não quer ver. E está acontecendo exatamente o que já aconteceu naquela época e a gente pensa, o que vai ser de mim? Hoje fulano não tem cliente, não está trabalhando, está tudo fechado, isso e aquilo. Você vai ter exatamente o pão de hoje, o pão de amanhã, você vai receber amanhã. Assim como foi, eternamente será. É o hoje, somente o hoje, mas não desafie esse vírus. Porque ele veio só mostrar o que Deus quer dizer com isso. Mas não foi Deus quem mandou o vírus, não é ira de Deus, não é praga, não é nada disso, tá? Isso é consequência daquilo que nós mesmos plantamos por muitos e muitos anos, né? Não respeitando Deus, não respeitando as ordens, não cuidando uns dos outros. Hoje não cuidamos dos velhos, dos jovens, das crianças, da educação, da saúde. Por exemplo, nós não cuidamos uns dos outros, não cuidamos do amor, da piedade, de nada. Veja só, hoje poucos são os que seguem os preceitos. Hoje as igrejas vendem Jesus aos poucos, né? Eu falo, por exemplo, da minha doutrina no Espiritismo, na Umbanda, né? Dificilmente eu ouço algum dirigente, algum pai de santo falando sobre Deus, falando sobre Jesus. Falam do santo, de Jesus. Muito raro ouvir alguém falar, a não ser que tenha uma extrema necessidade. Você sabe por quê? Porque muitos não querem seguir os preceitos de Jesus. Nós ainda queremos fazer somente o que nós queremos fazer o tempo inteiro. Para quê? Por que eu vou falar de Jesus? Se eu falar de Jesus, se eu falar que eu amo, que eu sigo os mandamentos, eu vou ter que segui-lo verdadeiramente. E os mandamentos dele são muito difíceis. Pensa só, pensa comigo. Eu falo de mim, da minha doutrina, da Umbanda. Olha como é difícil falar de Jesus quando eu vou lá pedir para Exu e para Pombogira destruir meu vizinho. Aí como é que eu vou falar de Jesus depois se eu acabei indo lá fazer algo que eu não deveria, porque eu estou pedindo para destruir o meu vizinho, para acabar com o meu vizinho, para acabar com outra pessoa. Então eu prefiro acreditar que eu estou do lado de Exu, de Pombogira e que talvez eles não estejam do lado de Jesus, talvez eles não estejam do lado de Deus, não sei, porque talvez Exu e Pombogira sejam para destruir as pessoas, talvez estejam do meu lado para fazer o mal que eu quero, o mal que eu desejo, porque se eu for falar dos mandamentos, aí vai ser muito doloroso.
Porque Jesus ainda é muito pesado para as religiões. As religiões ainda não suportam o peso da cruz de Jesus, não suportam ainda a verdade dele, porque é uma verdade muito pesada e ninguém quer carregar essa mensagem que ele vem dizer. Então, o que as religiões fazem? Muitas usam somente o nome de Jesus. Muitas se utilizam da Bíblia, mas muitas vezes seguem o que elas querem, porque Jesus ainda é muito pesado, é muito difícil carregar o que ele trouxe, não é? Quem quer seguir o que ele falou verdadeiramente, né? Quem quer dar outra face para bater? Quem quer perdoar? Quem quer amar de verdade? Quem quer ser verdadeiro com o outro? Quem quer pedir desculpas para o outro? É muito difícil, não é? Jesus ainda é muito difícil, é muito pesado para qualquer religião. Mas é isso o que a gente vive. Por isso que eu falo, o coronavírus não veio fazer nada além do que ele veio fazer. Mas como eu falei, isso não é ira nem praga. Fomos nós quem plantamos isso sobre a terra. Agora a gente tem que colher. As entidades dizem, olhai uns para os outros, acalmai-vos. Não tem nada que possa ser feito nesse momento. Não tem nada que nenhuma entidade possa fazer nesse momento. Não tem nada que nenhum orixá possa fazer nesse momento. Nada, absolutamente nada, a não ser aquilo que devem fazer. Por isso que eu digo, os mandamentos ainda são muito pesados. Quem quer? Ninguém quer. Por isso eu falo, respeitem, né? O vírus veio cumprir a missão dele, que é falar para o mundo. Ouçam, preste atenção no que vocês estão fazendo. Lembra aquela bagunça toda de trânsito, que todo mundo reclamava, trânsito cheio, a marginal lotada, o banco lotado, loja lotada, shopping lotado. O banco não tem mais ninguém, as ruas não tem quase ninguém, as lojas estão fechadas, não tem nada. Então você pensa, toda aquela loucura, aquela euforia, aquela gritaria, tudo que a gente reclamava, cessou, parou, acalmou. E foi exatamente o que aconteceu. Passe o seu sanguinho na porta. As pessoas estão reclamando de ficar alguns dias em casa, né? De pegar seu alimento, entrar na sua casa, ficar com seus familiares. O problema é que se não respeitarem isso, aí terão que chorar. Porque o vírus realmente ele tem um potencial destrutivo e eu não posso enfrentá-lo, eu não posso encará-lo, eu tenho que respeitar. Mas nós ainda somos filhos desobedientes. Isso é o que o coronavírus faz. Mas isso também você pode encontrar de uma forma bem fácil, uma tradução muito fácil do que aconteceu e do que agora na Bíblia Real. Aqui, por exemplo, na página 909, quando fala sobre o bode mensageiro da morte, né? O que ele fala? Eu vou dizer bem rapidinho para vocês. Antes da oferta imolada, eles estavam todos desajustados, desequilibrados em energia. Ou seja, e não é como nós estamos hoje. O coronavírus veio para fazer o quê? Ajustar. Para nos ajustar dessas emanações ruins que a gente vibra o tempo inteiro no mundo, o tempo inteiro no campo terreno. E não é isso que ele veio fazer? Acalmar o mundo, acalmar a terra. Olha aqui o que ele diz. Serão todas as energias que estiverem circulando em vossos lugares ou perímetro de espaço onde habitam os seres destruídas, ou seja, as nossas casas, os nossos trabalhos, os lugares que a gente frequenta, que está cheio de energia ruim, cheio de coisas ruins, serão destruídas. Essas energias, né, serão descarregadas. O território onde nós habitamos, que antes da oferta imolada estavam desajustados e desequilibrados em energias, emanações e forças. Pois assim como eles mesmos, os vossos lugares ou perímetro onde eles se encontravam com forças negativas, por isso serão derramadas essas energias e forças negativas sobre o campo do abismo, mas não para descarregar os seres espirituais encarnados, pois eles serão descarregados através das energias derramadas sobre o sacrifício imolado diante do Senhor. Lamentavelmente, alguns homens sairão do campo terreno, mas porque a missão foi cumprida, né? Não o que o vírus veio fazer, mas claro que através deles alguns serão retirados. Porque
através, né, o que diz aqui, do bode mensageiro, né, do bode expiatório, levará consigo tudo o que é danoso, retirando da unidade terrena de onde habitam, né, para que seja limpo e purificado. Ou seja, toda essa energia será carregada para um outro canto, um outro lugar. Todas essas energias negativas que a gente jorra durante muitos e muitos anos na Terra, né? Coisas ruins, coisas que saem de dentro da gente que não são boas, né? E essas energias deverão ser jogadas em outro lugar, num fosso de energias negras, que é um lugar espiritual de onde os encarnados não podem ver. Então esse vírus, essa entidade chamada coronavírus, tem a missão de limpar, de acalmar o campo terreno para que essas energias ruins que estão em terra possam ser retiradas e levadas para um outro lugar, né? Para que essas energias possam ser afundadas em outro lugar, para que a gente possa ter a chance de continuar com as nossas missões em terra. Então é isso o que ele veio fazer. Então façamos a nossa parte nesse momento, né? O que é mais importante? Fazer a nossa parte para que ele possa cumprir a missão dele. Então estejamos unidos nesse momento para que ele possa passar e ser o menos danoso possível. Então vamos nos unir em amor, em verdade, né? Tem uma outra passagem aqui importante que ela diz que todas as energias enviadas através do sacrifício do pecado, ou seja, daqueles que partirão nesse momento, né, em nosso favor, de onde todas as energias serão retiradas e encaminhadas aos campos espirituais, do campo espiritual para os campos das trevas, para serem excluídas e exterminadas de vossas cabeças, bem como descarregadas pelo bode portador das forças negativas ou o bode carregador das forças negativas, para que receba o anjo, né, das trevas, que receba essas energias outrora da desordem, do caos, onde o caos são as forças emanadas e jorradas dos seres encarnados, para que essas sejam guardadas em vossa imensa cova de energia e fluidez. Ou seja, todas essas energias que nós jorramos o tempo inteiro de coisas ruins na Terra, estão sendo limpas do campo terreno. Elas estão sendo carregadas por alguns espíritos que estão aqui no campo Terra para fazer isso. São energias que foram produzidas por nós mesmos encarnados por milhões e milhões de anos. Mas para que isso aconteça, é preciso que nós cessemos de emanar e de jorrar tanta energia. E como é que isso acontece? Parando o mundo, parando tudo, silenciando o mundo, aquietando o mundo e as pessoas. Então essa é a missão do coronavírus, aquietar o mundo, cessar as guerras, cessar as brigas, cessar as desavenças, para que eles possam passar, para que esses espíritos, essas entidades espirituais que nós não podemos ver, mas que estão trabalhando nesse momento em nosso favor, possam passar e possam limpar essas energias danosas do campo terreno, para que nós possamos continuar vivendo e termos a chance de continuarmos cumprindo a nossa missão nesse campo terreno. Isso é, se pararmos de jorrar tanta energia ruim, tanta coisa ruim e danosa, de pararmos de caminhar tão distante das forças espirituais e de Deus. Por isso eu digo nesse momento, nada pode ser feito. Isso é uma ordem espiritual e contra uma ordem espiritual nada pode ser feito. Eu não sou mais forte que o coronavírus, porque eu não sou mais forte que Deus. Então, se isso é uma ordem espiritual, eu devo respeitar e seguir as ordens espirituais de meu Deus. Respeitar esse vírus, respeitar a ordem espiritual, não tem como dizer não. Não adianta nenhum esforço do encarnado nesse momento. O que ele tem que fazer é seguir os preceitos, é continuar se protegendo, é continuar se resguardando nesse momento tão difícil. Não existe arriada que vai te ajudar, não existe trabalho que vai te ajudar, não existe santo que vai te ajudar, a não ser a tua
crença, a tua fé, o único que pode te ajudar e te salvar nesse momento é a tua crença verdadeira, é a tua fé, é a tua vontade de estar com Deus e com os Espíritos. Sejam crentes, sejam verdadeiros, ajudem-se verdadeiramente, peçam verdadeiramente, estejam do lado de Deus, do lado dos orixás, do lado dos santos, para que possam conseguir passar e atravessar esse momento ruim. Porque nesse momento em que o mundo silencia, os espíritos não santos, os espíritos guardiões, estão trabalhando como nunca em nosso favor para limpar toda essa energia ruim, toda essa energia danosa que nós jogamos no mundo. Mas para isso é preciso do nosso silêncio, é preciso da nossa calma, é preciso da nossa paz. Senão eles ficariam relutando e nós não deixaríamos eles entrarem nesse campo devido a tanta energia ruim que a gente já jorrou nesse campo. Então, para que eles possam trabalhar, para que eles possam limpar esse campo terreno dessa energia ruim e atuar, é preciso que nós estejamos em silêncio, que nós estejamos quietos nas nossas casas, estejamos resguardados. Assim, eles podem fazer a purificação desse ambiente, desse campo terreno. Assim, eles podem nos limpar também. Então, o mais importante, crença, fé em Deus, juntem-se com os espíritos, com os orixás, se resguarde, cumpra os mandamentos, cumpra a quarentena, para que eles possam passar, limpar o campo terreno e para que a gente possa ser mais uma vez abençoado pelo Criador, para que a gente possa continuar nossa missão em terra. Mas isso depende muito mais de nós do que dos espíritos, dos orixás e de Deus. Não adianta eu colocar meus joelhos no chão, sendo que assim que eles purificarem todo esse campo terreno, lá na frente, a minha ideia é fazer errado, a minha ideia é continuar jorrando coisa ruim nesse campo e me juntando com o que não presta. Teremos certamente outras e outras passagens espirituais do Criador por sobre a terra e nós não sabemos como poderão ser essas próximas. Então, eu peço ao meu Pai Obaluaê que Ele nos proteja, que Ele nos ilumine. Peço à minha mãe Oxum que continue nos dando muita força, muita paz e serenidade para a gente conseguir atravessar e principalmente ao Senhor Sete Encruzilhadas que continue trabalhando em nosso favor, que continue nos protegendo e limpando toda essa energia ruim que nós causamos durante tanto tempo, mas com a força, com a garra, com a ordem espiritual que Ele tem. Certamente estão fazendo o que é melhor para nós e nós teremos o que é melhor para nós mesmos. Que Oxalá abençoe a todos vocês, fiquem na paz divina. Isso era o que eu queria passar para vocês, um pouco da Bíblia Real. Isso foi um pouco do que eu recebi dos meus mentores e eu quis passar para vocês, para que vocês também tenham conhecimento. Importante nesse momento é respeitar o potencial de força destrutivo que esse vírus tem. A missão dele não é levar ninguém, não é matar ninguém, mas se a gente não respeitar, não acreditar na força, no potencial destrutivo que ele tem, certamente nós também partiremos. E essa não é a intenção, nós ainda temos missão para cumprir. Então, vamos nos unir, vamos nos juntar, jorrando muita energia boa, muita energia positiva, muitas coisas boas, falando de coisas boas, desejando coisas boas, nos juntando, nos unindo com quem tem energia boa, principalmente os animais, as crianças, estando perto, trazendo para perto de nós tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que flui de forma boa, leve e verdadeira. Que Oxalá abençoe a todos vocês, fiquem na paz divina, estejam com Deus. Axé.